Shalom! Hoje eu vim orar com vocês e incentivar vocês a orar. Vamos renunciar a todo mal e decretar bênçãos na vida de cada um que nos ouve. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso canal. Aproveite enquanto não começamos ainda para curtir, comentar e compartilha pelo menos com mais 3 pessoas para que outras pessoas também sejam abençoadas com essa oração. Quero que você que está me ouvindo nessa oração acompanhe ela em voz audível. Enquanto sua mente ouve sua voz, sua fé aumenta. Essas são renúncias e decretos que precisam ser feitos com sua própria boca e coração, crendo que o Senhor está te ouvindo. Pai eterno Elohim, aquele que existia antes que o tempo tivesse nome, antes que o espaço tivesse forma, antes que qualquer voz humana soubesse pronunciar a adoração. Eu venho diante de ti como sua filha. Eu venho como portadora de aliança. Eu venho com o sangue de Yeshua HaMashiach como minha legalidade, minha cobertura e meu argumento inabalável, diante de qualquer tribunal celestial, antes de qualquer decreto, antes de qualquer renúncia, antes de qualquer avanço sobre o território inimigo. Eu peço ao Senhor Yeshua que cubra a mim e a tudo que se relaciona comigo com seu sangue precioso. Que esse sangue fale sobre cada área da minha vida agora. Que esse sangue cele, que esse sangue proteja, que esse sangue seja o primeiro movimento desta oração, antes que qualquer outra palavra seja pronunciada. Peço agora a armadura de blindagem. A armadura como escudo de invisibilidade ajustado ao meu corpo espiritual, para entrar nessa dimensão de guerra com segurança e com cobertura plena. Peço que essa armadura se estenda a tudo que eu amo e a tudo que está sob minha responsabilidade espiritual. Que essa mesma armadura se estenda e cubra minha família inteira, cada membro, cada vida que está sob minha cobertura de intercessão, cada filho, cada cônjuge, cada parente próximo e distante que o Pai colocou no meu coração e na minha vida. Que essa armadura cubra também meus animais, que também são responsabilidade que me foi confiada e que não estão fora do alcance da proteção do Pai. Que ela cubra meus bens espirituais, os dons que me foram dados, os chamados que foram depositados em mim, as unções que operam através desta vida, os registros proféticos que foram escritos sobre mim nos tribunais do céu. Que ela cubra meus bens financeiros, cada recurso, cada oportunidade, cada porta de provisão, cada investimento, cada semente plantada em fé que ainda aguarda colheita. Que ela cubra meus bens físicos, minha saúde, meu corpo, minha mente, minha casa, tudo que foi colocado sob minha administração neste plano natural. Que ela cubra meus relacionamentos, minhas conexões ministeriais, minhas amizades genuínas, cada aliança que o Pai construiu e que o inimigo quer destruir. Que essa proteção cubra meu ministério, cada palavra que saiu da minha boca com peso de unção, cada vida que foi tocada através do que o Pai fez por intermédio desta sua serva, cada fruto que está sendo produzido agora e que ainda está sendo formado para temporadas futuras. Peço que essa armadura de blindagem bloqueie completamente os registros das marcas espirituais que o inimigo usa para rastrear e para direcionar ataques. Que ela bloqueie a impressão do rastro espiritual que normalmente eu deixaria ao mover nessa dimensão de guerra. Que ela bloqueie o exalar e a liberação dos feromônios espirituais que serviriam como sinais de localização por estruturas inimigas. Que os inimigos não achem nenhum cheiro meu, que não achem nenhum rastro meu, que não achem nenhum sinal de identificação meu, nem de nenhum dos meus amados nessa dimensão. Que a blindagem de invisibilidade seja tão completa que a operação inimiga não tenha ponto de referência, não tenha dado de rastreamento, não tenha acesso a nenhuma informação sobre onde estamos, como estamos e o que estamos fazendo neste momento de guerra. Peço ao Senhor que designe agora um anjo específico para estar comigo nessa batalha, não um anjo genérico de proteção coletiva. O anjo que foi designado para esta missão específica, para este momento específico, para esta dimensão de guerra específica em que estou entrando agora. Que esse anjo tome sua posição ao meu lado neste exato momento e que permaneça em operação ativa durante todo o tempo desta oração e durante todo o período de efeito do que for decretado aqui. Em nome de Yeshua HaMashiach, Pai, reconheço que a grandeza não é minha. A autoridade não nasceu de mim. Reconheço tua grandeza. Reconheço que todo poder e autoridade
tem origem no Pai que me posicionou, no Filho que me legitimou e no Espírito que habita em mim. Eu sou o instrumento, ele é a fonte. E é a partir dessa clareza que eu falo agora com autoridade sobre cada estrutura inimiga. Declaro, estou posicionada. Declaro, estou coberta. Declaro, estou consciente de quem sou porque sei de quem sou filha. Não sou produto do acaso, não sou fruto de erro. Sou herdeira de promessa, sou portadora de aliança eterna firmada antes de qualquer geração existir. A palavra que foi falada sobre mim antes da fundação do mundo ainda está ativa. Ela permanece, ela persiste e ela se manifesta agora. O que o inimigo registrou contra mim, toda forma de pecado que deu legalidade ao mal, eu me arrependo. Eu peço perdão ao meu Pai. Todo pecado de todos os tipos de sangue derramado, eu peço aos anjos do Senhor que recolham esse sangue e leve para onde Yeshua determinar. Todas as formas de pecado, transgressão e iniquidade que eu e minha linhagem cometemos, eu me arrependo, Senhor, e peço perdão de todo o coração, em nome de Yeshua HaMashiach. Eu peço ao sangue de Yeshua que cubra meus pecados e os dos meus antepassados, por sua infinita misericórdia. Toda palavra de maldição contra mim, toda oração contrária e todo jejum contrário eu cancelo pelo sangue, e no nome de Yeshua HaMashiach. O que a religião construiu sobre minha identidade, eu desmonto. O que o medo plantou nos solos da minha mente, eu arranco pela raiz e com semente, para que não brote nunca mais. Tudo está rendido ao Pai. E é a partir dessa rendição total que eu exerço agora a autoridade total sobre o inimigo. Espírito de orfandade, pelo sangue de Yeshua Mashiach e pela autoridade que me foi delegada como filha do Deus vivo, eu declaro que você não pode mais continuar influenciando em nada na minha vida. Agora, você não tem mais legalidade nesta vida. Você perdeu o direito de operar aqui no momento em que o sangue foi derramado e eu me alinhei com essa aliança. Cada mentira que você plantou sobre aprovação como mérito, sobre aceitação como conquista, sobre a atenção de Deus como recompensa de desempenho, está desfeita agora. Esse vínculo está cortado pela raiz. Você sai agora. Espírito de Leviatã, pelo nome de Yeshua HaMashiach, você não tem mais lugar nesta vida. Eu renuncio e rejeito tudo que vem de você. O orgulho que sussurrava que eu consigo sozinha, que me fez recusar a ajuda enviada pelo Pai, que torceu verdades para proteger a imagem, que colocou ego no trono que pertence somente ao Espírito de Deus. Cada escama dessa estrutura está sendo removida agora, cada articulação desmontada. Você sai de mim, das minhas relações, do meu ministério e da minha missão. Agora, espíritos de pobreza que operaram pela linhagem paterna, ouçam a declaração que sai desta boca com o peso do sangue da aliança. Os contratos que formaram a base da sua operação estão rescindidos. Cada acordo feito por meus antepassados por desespero, por ignorância ou por escolha deliberada está cancelado agora. A legalidade que você usava para manter ciclos de fracasso geracional, para introduzir morte prematura, para transmitir doença como herança, foi destruída no Calvário. E eu aplico essa destruição agora sobre cada estrutura que você construiu nessa linhagem. Você não passa mais, você não transmite mais, você não opera mais nesta linha de descendência. Espírito de Jezebel e toda a estrutura de controle que operou pela linhagem, você foi exposto. Cada forma de domínio emocional disfarçado de amor, cada ciclo de manipulação ensinado de geração em geração como relacionamento legítimo, cada silêncio de chamado profético que você produziu, cada identidade que você castrou antes que chegasse à superfície. Está tudo sendo desmontado agora pela autoridade do Espírito, que é maior do que qualquer estrutura que você levou gerações para construir. Você sai desta linhagem agora, pelo nome que está acima do seu. Toda palavra de maldição pronunciada pela minha própria boca em momentos de desespero, de raiva e de esgotamento, eu as revogo agora pela mesma boca que as pronunciou. Todo nunca vou conseguir, todo sempre fui assim, todo ninguém me ama de verdade. Essas palavras abriram portas.
Eu fecho essas portas agora pela autoridade da palavra de Deus, que é mais alta do que qualquer palavra que saiu da minha boca em fraqueza. Espíritos de rejeição que entraram por essas portas e construíram estrutura permanente na minha vida emocional, vocês são despejados agora. Saiam de cada camada onde construíram casa, da mente, das emoções, dos padrões de relacionamento, da forma como eu recebo ou rejeito amor. Saiam agora. Pelo nome de Yeshua, todo vínculo de alma formado fora da vontade de Deus está cortado agora, com precisão cirúrgica. Cada conexão que drenava enquanto eu chamava de lealdade, cada amizade que consumia visão enquanto eu chamava de comunidade, cada parceria que corrompeu direção enquanto eu chamava de flexibilidade. Espíritos que entraram por esses vínculos, saiam agora, não há mais porta aberta. O sangue fecha que vocês usavam como entrada. Espírito de Mamon, pelo nome de Yeshua Mashiach, você não tem mais acesso a esta mente, a estas decisões, a esta agenda, a esta ansiedade. Não como ganância visível, não como medo de escassez disfarçado de prudência, não como identidade construída em torno de posses, não como valor pessoal calculado por produção. Você não dita mais velocidade, não governa mais prioridade, não contamina mais os sonhos com o cálculo da escassez. Sai agora. Cada estrutura que você ergueu sobre a base do medo fica sem fundação a partir deste decreto. Espírito de morte e antecipação catastrófica. Essa operação está encerrada agora. Você não tem mais autorização para falar na minha mente, para colorir minha percepção da realidade, para sequestrar minha esperança com antecipação de catástrofe. Pelo sangue que fala vida sobre cada área que você tocou com voz de morte, você sai agora. Espírito religioso, você sai agora de cada forma que assumiu nesta vida, da forma como me apresento, da forma como oro, da forma como sirvo. Eu não quero mais a máscara, quero o rosto do Pai. E para ter o rosto do Pai, você precisa sair completamente. Espírito de Pitom, pelo nome de Yeshua HaMashiach, você sai agora de cada ponto onde instalou pressão e constrição, cada ponto de sufocamento na minha vida de oração, na minha adoração, na minha sensibilidade ao Espírito, no meu fôlego profético. Você sai, o fôlego é restaurado, a adoração é restaurada, a sensibilidade é desobstruída. Agora, espírito de Absalão, você não tem mais espaço de operação nesta vida e neste ministério. Cada influência sua sobre a forma de construir, de lançar, de me relacionar com a autoridade, cancelada agora pelo nome de Yeshua. Espírito de Acabe, você sai agora de cada área onde instalou passividade no lugar da autoridade que me foi confiada. A recusa de responsabilidade disfarçada de humildade está exposta e desfeita. Espírito de Gease, você sai de cada motivação contaminada, de cada serviço com agenda paralela, de cada decisão ministerial calculada por retorno e não por obediência. Agora, sobre as fortalezas mentais, decreto com autoridade e não como reflexão. A fortaleza da autopiedade, demolida pelo fogo do Espírito agora. A fortaleza da comparação constante, demolida agora. A fortaleza do ciúme espiritual disfarçado de admiração, demolida agora. A fortaleza da autossabotagem que agia exatamente quando o avanço estava próximo, demolida agora. A fortaleza do medo de rejeição que governava o que eu dizia e o que eu escondia, demolida agora. A fortaleza da procrastinação como autopunição inconsciente, demolida agora. A fortaleza do perfeccionismo paralisante, demolida agora. A fortaleza do julgamento sistemático como mecanismo de defesa, demolida agora. A fortaleza da desconfiança generalizada que afastava conexões corretas, demolida agora. A fortaleza do passado que usava a memória como sentença definitiva, demolida agora. Pai, onde havia estrutura erguida pelo inimigo, construa agora o que é seu. Edifique identidade que não oscila com opinião humana. Edifique fé que cresce com a adversidade. Edifique a mente de Cristo que enxerga com clareza sobrenatural o que está operando abaixo do que está aparecendo na superfície. Renuncio a toda legalidade que espíritos de morte, de violência, de pobreza crônica, de divisão e de impunidade obtiveram sobre o território onde moro por acordos geracionais,
por sangue derramado, por idolatria praticada e por injustiça tolerada. Essa legalidade está cancelada pelo senhorio de Cristo sobre este território. Decreto sobre minha família que o espírito de conversão genuína se mova sobre cada membro que ainda não conhece o Pai pelo nome real e pela experiência transformadora. Que curas físicas negadas por diagnósticos manifestem agora com evidência que só pode ser atribuída à fidelidade do Pai. Que filhos desviados sejam alcançados por encontro sobrenatural que não possa ser racionalizado nem negado. Decreto sobre minhas finanças que todo recurso retido injustamente seja liberado com acréscimo proporcional ao tempo de retenção. Que portas de oportunidade fechadas por bloqueio espiritual sejam abertas com velocidade sobrenatural. Que minha capacidade de gerar, gerir e multiplicar riqueza cresça na mesma proporção do meu alinhamento com o Pai. Decreto sobre meu chamado que as pessoas certas se conectem no momento exato do calendário de Deus. Que nenhum projeto ordenado seja abortado. Que o que foi determinado para ser realizado através desta vida seja cumprido com a integridade e a precisão que o Pai determinou desde o princípio. Decreto sobre minha saúde que todo processo inflamatório seja interrompido agora pela ordem do Espírito que habita em mim. Que todo sistema orgânico operando abaixo da capacidade para a qual foi criado seja restaurado à função plena. Que genes ativados por trauma, por estresse crônico e por ambientes tóxicos, sejam desativados pelo mesmo Espírito que habitou em Cristo, levantou Cristo dos mortos e habita em mim agora. Espírito Santo, abro todas as câmaras desta vida para a sua operação irrestrita e soberana. Entre, examine, limpe, reorganize, cure o que nunca foi nomeado, ative o que ainda está latente, cele o que precisa de proteção permanente. Ative o dom da profecia no nível mais preciso e maduro que esta temporada requer. Não para impressionar, para alinhar. Ative o dom do discernimento de espíritos em nível operacional para o dia a dia. Ative o dom da fé sobrenatural que se move antes de qualquer evidência visível. Ative o dom da cura nas dimensões específicas que este chamado requer. Ative sabedoria de nível governamental que vê os finais antes de escolher os começos. Ative o espírito de Issacar que conhece os tempos com precisão que não pode ser aprendida, apenas recebida. Cada palavra declarada aqui tem peso registrado nos tribunais do céu. O que foi atado permanece atado. O que foi desatado permanece desatado. O que foi cancelado não pode ser reativado. O que foi decretado está em movimento desde este momento. Fecho toda porta de represália. Qualquer contra-ataque espiritual, qualquer retaliação de estruturas despejadas por esta oração, qualquer movimento de intimidação contra minha família, meu ministério, minhas finanças, ou qualquer pessoa que foi tocada por esta declaração, está coberto pelo sangue, cercado pelo fogo de Deus, bloqueado pela autoridade do nome que está acima de todo nome que pode ser nomeado neste século e em todos os que ainda virão. Decreto sobre cada pessoa que vai ouvir esta oração que o Espírito Santo ajuste com precisão individual o que foi declarado coletivamente. Que cada alma que chegar aqui com sede saia saciada, posicionada e ativada. Que ninguém que ouça estas declarações permaneça no mesmo lugar espiritual em que entrou. Yeshua HaMashiach, o Senhor é o fundamento de cada sílaba declarada aqui. Sem o Senhor, estas palavras são som. Com o Senhor, cada declaração é tremor no mundo espiritual, com efeito real e irreversível no mundo natural. Está dito, está registrado, está feito, no poderoso nome de Yeshua. Amém.